Então vamos lá, pessoal. Hoje eu quero explorar com vocês as visualizações de dados da Monday, tá? A Monday ela é reconhecida por ser uma plataforma geral, ou seja, para diversos tipos de uso, justamente porque ela tenta consolidar todas as fortalezas de várias outras ferramentas em uma única ferramenta. Então vamos lá. A Monday tem a visualização muito semelhante ao Excel, né? Um formato de tabela, né? A Monday também tem o formato do Trello, que muitas pessoas estão acostumadas, onde você tem listas e cards dentro da lista, né? A Monday também permite você criar gráficos, que muitas vezes as pessoas utilizam um sistema e tem que exportar os dados para fazer gráficos no Power BI. Então a Monday ela tenta concentrar tudo num único lugar. E claro, tem diversas outras visualizações. Então nesse vídeo eu vou focar nessas três para a gente explorar um pouco e vocês entenderem como funciona, tá bom? Então vamos lá? Aqui a gente tem a visualização padrão da Mongo, que seria a visualização em formato de Excel, porque é o formato tabela, ok? Então a gente vai ter algumas colunas e cada coluna vai ter um tipo de informação, legal? A gente vai ter a primeira coluna, que sempre vai ser uma coluna de texto, tá bom? Então a gente vai indicar aqui um texto, que seria o nome da informação, né? A gente vai ter uma segunda coluna, que pode ser qualquer uma, tá, pessoal? Nesse exemplo hipotético aqui, é uma coluna do tipo pessoa. E a coluna do tipo pessoa, ela vai te permitir selecionar a pessoa que vai ser responsável ou, enfim, daquela atividade, tá bom? Mas você consegue selecionar a pessoa de acordo com o cadastro dela na sua conta da Monday, tá bom? Depois a gente vai ter uma coluna do tipo status, que vai ser uma coluna onde a gente tem algumas etiquetas pré-configuradas e a gente vai indicar qual o status daquela tarefa. Legal? E por último, aqui nesse exemplo hipotético, a gente vai ter uma coluna de data, onde a gente clicando nessa coluna, nessa célula específica, que é a intersecção entre a coluna e a linha, né? Então, clicando nessa célula, vai abrir o calendário, né? E você vai poder selecionar a data daquela atividade. Bacana? Pode ser o prazo, pode ser a data de início, pode ser a data final, né? Aí o que é bacana vocês entenderem, pessoal, a gente pode criar várias colunas aqui, tá? É só a gente clicar no mais e adicionar novas colunas. É importante entender que cada coluna ela tem um tipo de informação. Então, eu vou adicionar aqui, vou clicar em mais colunas para a gente ver, vocês terem uma noção um pouco melhor de quantas colunas a gente tem opção aqui na Monday, tá? Então, realmente, o que você quer fazer, dá para fazer utilizando algum tipo de coluna. A importância aqui é, se você quiser escrever algo, naturalmente você vai precisar adicionar uma coluna de texto, ok? Porque se você selecionar uma coluna de número, você não vai conseguir digitar texto, somente número, tá bom, pessoal? Então é importante vocês entenderem para que serve cada tipo de coluna para vocês utilizarem elas da melhor maneira possível, ok? É claro que a maioria das vezes, 80% das pessoas vão usar as mesmas colunas, coluna de status, de pessoa, de data, que foram a que eu apresentei para vocês. Mas óbvio que para algumas especificidades, vocês vão precisar de outras colunas aqui. Por isso é interessante vocês explorarem todas elas, tá bom? Então, beleza, pessoal. Explorado aqui as colunas e as linhas, né? Então a gente acabou de ver aqui um formato padrão, um formato tabela, ok? E agora, pessoal, eu vou explorar com vocês o formato do Trello, que na verdade é o formato Kanban, né? De listas com cards. Então, clicando aqui nesse mais, pessoal, do lado da aba padrão, a gente pode criar outras visualizações, né? Então, vou clicar aqui e vou adicionar a visualização de Kanban. Vocês notaram que tem várias outras, né? Então, é bem interessante vocês explorarem por aí também. Aqui, pessoal, a gente consegue ver o formato que muitas pessoas já estão acostumadas usando o Trello, que é a gente tem as listas e dentro da lista a gente tem o card, que a gente pode ir navegando com ele e alterando qual a lista ele faz parte. Bacana? Então, pessoal, o que é importante vocês entenderem, por exemplo, o texto 1, ele está no status feito, legal? O que isso significa? Quando a gente vai no formato padrão, no formato tabela, significa que o status, a coluna status, está feita na linha texto 1. Legal? Se a gente altera aqui, altera lá também. É tudo a mesma informação, é uma visualização diferente, mas o dado é o mesmo, tá bom? Então, a gente alterando aqui também vai alterar em qualquer outra visualização. Legal? Então, pessoal, estou fazendo visualizações simples justamente para ficar didático e vocês entenderem a lógica. Mas é claro que no processo de vocês, vocês vão precisar entender a melhor maneira de organizar e estruturar isso, tá? Se precisarem de ajuda, entrem em contato. Bacana? Então, pessoal, aqui a gente tem o formato Kanban, baseado na coluna de status, né? Em cada status é uma lista. Legal? A gente poderia organizar de outras maneiras aqui também, tá? Então, vamos lá. Agora, pessoal, a última visualização que eu quero explorar com vocês nesse vídeo é a de gráfico. Então, vamos lá. A gente vai clicar no mais aqui e vai adicionar a coluna de gráfico, ok?
Adicionando aqui, pessoal, a Monday já vai elaborar uma coluna de gráfico, mas eu vou explorar um pouquinho melhor ela, tá? Então a gente vai aqui em mais opções, configurações e vamos criar uma coluna de pizza, ok? Então uma coluna bem simples, mas bastante usual, tá? Então a gente vai ver todas as opções aqui de gráfico que a gente quer criar, a gente vai para pizza e voilá, né? Agora a gente consegue ver o status das atividades, né? Então do total de atividades do quadro, 67% está em progresso, 33% está parado. Legal? Então vou fechar aqui e agora a gente conseguiria, claro, pessoal, adicionar outros gráficos, tá? E construir um relatório sobre esse quadro específico. Bacana? Então, pessoal, olha que legal. Essas são algumas das visualizações da Monday, né? E vocês vejam como realmente o objetivo da Monday é sintetizar tudo que a gente vê em várias ferramentas numa única só. Bacana? Comentem se você gostou do vídeo e dê ideias para próximos conteúdos. Até mais!